Estou em um grupo de estudo da mediunidade e lendo o livro Diálogo com as Sombras, vi que o autor afirma que a água em temperatura ambiente é mais facilmente fluidificada. Minha dúvida é: existe alguma outra literatura que indique não gelar ou esquentar a água depois de fluidificada? Como se dá esse processo? É uma magnetização? Eu não tenho certeza, mas acho que no livro O Passe, de Jacó Melo, a gente encontra informação sobre temperatura de água lá. Eu acho que tem sobre essa questão. Em Kardec não há informação a esse respeito de temperatura de água. E como é que se dá? Bom, a molécula da água, ela não é uma molécula ela não é apolar, é uma molécula polar, ou seja, ela tem um lado que é diferente do outro. O oxigênio fica aqui no meio e tem duas pontes de hidrogênio, se não me engano, são 114 graus de inclinação entre os dois átomos de hidrogênio. E essa molécula, por conta disso, ela tem um lado que tem maior presença elétrica, magnética. E é nessa construção polar da água que se agrega a substância fluídica. Se você pegasse uma molécula que fosse apolar, uma molécula que não tivesse uma polaridade específica, um gás inerte, sei lá, um gás hélio ou coisa parecida, que, que não tem preferência de lado aonde se possa conectar energias magnéticas, seria mais difícil de fazer a magnetização. Mas a água é um fluido que tem polaridade e, por isso, facilita as conexões dos fluidos às moléculas. Então, as energias ficam agregadas nesse sentido, produzindo, através desse recurso, essa presença mais efetiva das energias fluídicas nas moléculas da água. O fenômeno que se dá é por essa via. Agora, a temperatura é dito de maneira muito corrente dentro do movimento espírita que a temperatura ambiente é mais adequada. Eu não saberia lhe dizer, mas acho que pela distância que as moléculas ficam, porque quanto mais você resfria, mais as moléculas se aproximam. Então, não sei se isso é o elemento que dificulta a fixação da chamada energia, né? Mas o que a gente percebe por aquilo que é a prática do movimento espírita e o que está disposto, sim, na obra Diálogo com as Sombras é a temperatura ambiente que a gente usa. Mas você pode ver que as pessoas levam água fluidificada para casa e põem na geladeira. O que demonstra que, embora possa ter uma dificuldade, ela não impede que a magnetização aconteça. Não impede. Ou seja, pode ser que a temperatura ambiente se apresente como melhor, mas na temperatura mais geladinha, ela pode ficar também em condição de agregar sem ser exatamente igual. Você pega algumas regiões do Brasil, no sul do país, que é muito frio em certas épocas do ano, você bota uma água para fluidificar no ambiente do centro espírita, você vai buscar, a água está geladíssima, a água fica 12 graus. A água fica 12 graus, é muito, muito gelado, muito frio, mas é a temperatura ambiente que ela está essa. Ninguém vai ficar esquentando a água para ela ficar morninha para poder fluidificar. Então, embora ela tenha uma melhor condição de conexão pelo fato de ser uma molécula polar, isso não impede que uma água que esteja com uma temperatura que não seja a chamada temperatura ambiente não possa ser magnetizada. No sul do país, às vezes, a temperatura ambiente está 5 graus. E aí? Não vai fluidificar?